Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. Então, nós temos o esqueminha aqui. Ó. Então, esses fósforos aqui é uma fonte de calor. Nós temos a água, que ele está falando líquido aqui no caso, ele até especificou que é da água. Está fechada, então eu estou no recipiente, no ambiente fechado, consequentemente emite, né? Concede esse foguinho aqui no caso dos fósforos, seja de fogão, seja o que for, concede uma determinada energia que faz com que promova a ebulição da água. Só que quando a água evapora, ela encontra uma superfície, um teto aqui, ela está fechada. O que acontece? A pressão interna, como não tem escape, né, rápido, aumento aqui a pressão, consequentemente, por isso, tanto a temperatura que é fornecida e a pressão interna agiliza, aumenta a velocidade de cozimento dos alimentos. Então, nós temos aqui o vapor, né, como está falando, vapor de água. O orifício, que é a válvula, né, tem a válvula de segurança aqui do lado, que ela tem que ser aberta quando está algum problema. Esse orifício com peso aqui, essa outra válvulazinha aqui, o que acontece? Quando está muito forte a pressão aqui, essa pressão, o que acontece? Escapa gases. E escapando gases, ela vai controlando a pressão interna aqui. Para quê? Se a pressão interna fica muito alta, o que pode acontecer? Pode explodir essa panela de pressão. Mas por isso que nós temos essa válvula de segurança, que abrir ela, a pressão escapa. Então, no caso, a pressão que está sendo exercida aqui é pelo vapor de água. E nós temos esse orifício que ele vai controlando. Quando está muito alta a pressão interna, ela começa a agitar. Por isso que tem aquele barulhinho que a gente sabe que começou o cozimento da panela de pressão. Ela fica batendo e fica aquele barulhinho. Você fala, tá usando panela de pressão. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, pessoal, o diagrama de fase da água. Quanto maior a minha pressão, maior também será a minha temperatura de ebulição. Tá certo? Menor pressão, menor a temperatura. Tá legal, pessoal? Só para a gente ter uma noção. Então, ó, a vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos e isso se deve... A gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. A pressão no seu interior que é igual à pressão externa? Não. A pressão interior é superior. É maior. Então não pode ser A. A é falsa. B. A temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local? Sim, isso aqui é verdadeiro, pessoal. A alternativa correta é a B. Porque, ó, a gente pode analisar aqui, ó. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. É o que exatamente acontece aqui. Se eu tenho a ebulição da água, ela não tem para onde escapar. O que acontece internamente? Aumenta a pressão. Aumentando a pressão, demora-se mais ainda para a água entrar em ebulição. E o que acontece? Tem uma velocidade maior do cozimento. Então, eu tenho uma temperatura também maior ali. Tá certo, pessoal? Claro, a temperatura que está sendo fornecida aqui pelo nosso fogo. Agora, vamos continuar analisando. C. A quantidade de calor adicional que é transferida à panela? De jeito nenhum, pessoal. Eu poderia ter outra panela aberta. A quantidade de calor é a mesma. Porém, a pressão na panela fechada, no caso de pressão, é maior. D. A quantidade de vapor que está sendo liberado pela válvula? Também não. Não é a quantidade de vapor, tá? Tá prendendo ali. E a espessura de sua parede que é maior do que as panelas comuns? Também não tem nada a ver. A quantidade de calor é
a mesma coisa. Aí você tem que ver, a gente tem que ver o calor latente, o coeficiente calorífico dele em relação, é claro, talvez a qual metal foi feito a panela de pressão. Isso é diferente. Isso aí pode influenciar um pouco na velocidade. Porém, não é esse o intuito aqui. É só para a gente analisar em relação ao sistema, o que está acontecendo ali. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!